Oi pessoal, boa tarde. Tô aqui com o Fabrício e aí a gente vai começar a fazer um vídeo aqui explicando como é que funciona o mecanismo aqui, né, do respirador. Boa Sim, tarde pessoal, tudo bom? Pronto, a gente vai falar, a gente está falando ventilando um ventilador aqui, é um intermédio da Carrier Fusion, tá? Um iX5, modelo iX5. Então, vou passar algumas informações importantes dele aqui antes de começar a parte da ventilação mecânica propriamente dita. Então, aqui, professora, mostrando o nosso sistema de ar comprimido e de oxigênio. Então, eles têm essas duas válvulas onde que a gente tem que colocar uma quantidade mínima de quiloforça para que ele possa gerar então a pressão necessária para a nossa ventilação. Uma tomada ligando de uma fonte de energia. Aqui então a parte externa dele, posterior do aparelho, então a entrada, fixação do ar comprimido, do oxigênio. Sempre o verde vai ser oxigênio, universalmente falando. Sim. E sempre o amarelo será o ar comprimido. Tá? Então aqui ele vai fazer essa mistura desses gases, passar para o meu ventilador e a partir daí, nesse lado aqui, professora, nós vamos ter o sistema de saídas, né? Então eu tenho um ramo inspiratório, um circuito, e eu tenho um ramo expiratório. Lembrar na aula que a gente falou que eu tenho o sistema agora de sensores. Eu tenho agora aqui, volta para cá, professora, por favor. Aqui então um ramo inspiratório e o ramo expiratório, que se juntam no Y, e aqui a gente está com um simulador que a gente chama de um pulmão teste. Sim. Que é como se estivesse simulando um paciente. Se fosse um pulmão do paciente. Isso, perfeito. E aqui a gente vai ter o sensor de pressão. Sim. Então, para fazer a variação de pressão, ler a pressão que está tendo nesse sistema. Certo. E aqui nesse ventilador especificamente eu tenho um sensor de fluxo, que ele vai estar agora mensurando através desse sensor quanto de fluxo, volume está tendo esse paciente aqui agora. Perfeito. Ok? Vamos agora para a frente do ventilador. Pronto. Isso aqui é a interface dele. Vamos estar ligando agora. Uma interface bem amigável. Isso. Inicialmente, quando você liga ele vai fazer logo os componentes, os testes de componentes, de pressão, de quantidade de oxigênio, da complacência do sistema, da resistência. Então ele faz esse autocálculo que vai mostrar aí as etapas. Tá ligando, né? Isso, está fazendo os cálculos. Certo. E aí ele começa a fazer tudo. A gente está vendo aqui a tela. Tudo ok, tudo passou. Sistema, tudo ok. Passou. Ele vai para a segunda etapa agora, para a seleção dos pacientes. Certo. E aí vamos imaginar que eu vou fazer um novo paciente, né? Um paciente que já esteja conectado, um novo paciente. Sim. E aí eu vou botar próximo. E esse ventilador ele pode ventilar tanto em adulto quanto pediátrico como neonatal. Perfeito. E aí no caso vou botar como adulto. E eu poderia também definir qual o peso ideal desse paciente para ele também em cima disso já fazer alguns cálculos, tá? E aí, aqui só olhar para o caminho. Então a gente vai ajustando o peso do paciente automaticamente. Ele já de acordo com a altura dele, porque a gente sempre ventila o paciente em cima de um peso ideal. De 6 a 8 ml por quilograma peso ideal. Certo. E aí ele já consegue aqui, ó, 4, 6, 8 ml por quilograma peso ideal. Ele já dá pra gente alguma ideia de qual seria o volume para esse paciente. Então, imaginando que seria esse aqui. Então é só para o pessoal entender. Então tudo isso o código já calculou, né? Perfeito, já vai calculando. Já vai calculando. Isso. Certo. Aqui em relação aos parâmetros, só lembrando quem assistiu até aquela reunião, a professora Karen falou sobre a possibilidade de a gente fazer um ventilador que só tivesse o modo a volume, tá aqui ó, volume controlado, e o modo pressão de suporte seria o modo espontâneo. Então, mas esse ventilador, além desse modo volume controlado, pressão controlada, ele traz outras modalidades que não necessitaria numa situação dessa, para essa situação inicial, não precisaria de tanta essa modernidade. Sim. Então seria de repente um volume controlado e quando o paciente estiver espontâneo, ou seja, já tiver capacidade boa clínica, ele estaria no modo a pressão espontâneo, que a gente chama de pressão de suporte. Sim. Então vamos imaginar que a gente vai trabalhar agora no modo a volume corrente, tá? O volume controlado. Volume controlado. Eu vou dar aqui o próximo, ele já traz para a gente quais são os parâmetros ajustáveis. Então aqui, fração inspiratória de oxigênio, 21%, o volume corrente desse paciente, qual seria a frequência respiratória para colocar nesse paciente, qual a pressão expiratória no final da expiração, positivo no final da expiração, que a gente chama de PIP, qual seria a sensibilidade é o quê? É a capacidade que o meu ventilador vai ter de detectar um esforço no meu paciente.
Para se meu paciente quiser fazer um esforço, o ventilador então abrir a válvula inspiratória e permitir que o meu paciente respire com a oferta que a gente chama de assistido controlado. Perfeito. O fluxo, que seria a velocidade de entrega desse ar, tá? Então nós temos um fluxo e aqui seria para cálculo uma pausa inspiratória, que não tem necessidade agora. E aí próximo, aqui uma parte importantíssima, eu vou botar daqui a pouco, são os alarmes, vou botar de novo aqui. Sim. Uma parte importantíssima que eu estou falando aqui com a professora Edna, que é os controles. Os controles para garantir que algum desses fatores eu não possa ter uma pressão menor que alguma coisa ou uma pressão maior que alguma coisa. Porventura, se meu sistema apresentar uma pressão maior que 30, ele automaticamente vai me dar um bip me alarmando e além de só alarmar, ele também vai cortar, evitando que eu tenha um excesso de pressão no meu sistema respiratório, evitando que esse paciente tenha, por exemplo, que a gente chama de barotrauma. Ou seja, o pulmão estourar por aumento da pressão. Perfeito. Da mesma forma, um volume também elevado. Então, eu tenho como calcular aqui qual o volume máximo que eu espero para esse paciente. Tudo isso aqui a gente vai ajustar de acordo com as clínicas do paciente, situação clínica do paciente, e também frequência respiratória e apneia. Então, isso aqui só para mostrar que existem alguns controles importantes para nos dar segurança ao nosso paciente. E aí, agora, iniciar a ventilação. Aí aqui ele traz para a gente esse monitor mostrando os gráficos de pressão-tempo, fluxo-tempo, volume-tempo. Todas essas informações são altamente importantes para a gente, no manejo, na conduta do nosso paciente, para saber se esse paciente está bem adaptado ou não, se ele está fazendo a sincronia, enfim. Mas também não seria, para princípio, eu tenho que ter ele para funcionar. A gente consegue hoje funcionar também sem ele. Certo. Tá? Aqui estão os parâmetros de que nós ajustamos, tá? FiO2, volume corrente, frequência respiratória e a PIP. E nessa tela daqui, nós estamos vendo o monitor que está acontecendo com o meu paciente agora na íntegra, ou seja, nesse pulmãozinho que está acontecendo agora. Para esse volume de 420 ml, para o meu paciente, ele está tendo que gerar uma pressão de quanto? Uma pressão de pico de 25 e uma PIP de 5 que eu ajustei aqui. Certo? Vamos aqui fazer um ajuste. Se eu, porventura, aumentar esse volume de 420 e botar de repente para 600, vamos observar o que vai acontecer com essa pressão de pico. Naturalmente, quanto maior for o volume, maior vai ser a minha pressão inspiratória. Então, espera-se que no próximo ciclo eu tenha agora um aumento. E eu observe que essa pressão agora ficou acima de 30, que com certeza, quando a gente vai aqui no alarme, a pressão máxima era quanto? 30. Então ele mostra para mim um bip sonoro, além disso me apresenta visualmente que houve um aumento dessa pressão respiratória, além do que já estava programado. Então faz com que eu agora, ou eu observe a necessidade, por que essa pressão de pico está muito elevada e de repente esse volume está muito alto. Então a gente vai lá. E além dele alarmar, digamos assim, ele também corta, né? Ele corta, não permite passar a mais de 30. E a gente, como eu falei naquela última aula, esse volume corrente, essa pressão de pico, melhor dizendo, nesse modo VCV, ele depende tanto desse volume que eu ajustei, como também das características clínicas do paciente, que eu chamo de mecânica. Ou seja, a complacência, a resistência. Então, cada paciente vai ter sua fisiopatologia e sua fisiologia normal do seu pulmão, que vai determinar como ele responde a determinada variação de volume. Certo? Dependendo de cada paciente. Isso. Eu vou botar agora só para a gente ilustrar, vou tirar do modo volume controlado, vou botar agora para o modo pressão controlado. Próximo. E aí já me apresenta quais são os parâmetros. Agora, de vez de eu controlar o volume, eu vou estar controlando a pressão. Então, a pressão, no caso aqui está um delta de 15, uma PIP de 5, eu vou botar OK, só para a gente visualizar. Sim. Aparece de novo os alarmes. Vejam agora embaixo que o meu controle agora não é mais volumétrico, é controle pressórico. Então eu tenho aqui um delta pressórico de 15, uma PIP de 5, que eu posso ver aqui no monitor que exatamente está fazendo a pressão de pico de quanto? De 19, que exatamente seria 15 mais 5, 20, está tendo uma pequena variação de 19 para 20. Certo? Nesse modo, para esse paciente especificamente, com esse delta de pressão, eu estou gerando quanto de volume? 396 inspiratório, agora professora, 396 expiratório, ou seja, o mesmo volume que eu estou entrando está saindo, mostrando que ele está bem adaptado. Sim. A frequência respiratória nesse momento de 12 incursões e ele nesse momento está fazendo quanto? 12 incursões, mostrando que ele está teoricamente nesse momento controlado a ventilação. Sim. Certo? Então, basicamente seriam algumas informações para passar para o grupo. Eu acho que aí, a partir daí deve dar mais uma clareada e vamos passando para as próximas etapas para a gente ajudar. Certo. Abraço. Obrigada, Fabrício, fisioterapeuta
tá aqui nos orientando. Agora daqui a pouco a gente vai lá para a UTI. Aí eu posto alguma coisa aqui no vídeo também da UTI aqui da Migrácio.